tudo bom? Hoje a gente vai ter uma aulinha bem legal aqui sobre fluxo de caixa, seguindo, é uma sequência da aula sobre o livro caixa. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais aqui na ideia de como começar a ter alguns controles financeiros do nosso projeto. Então, vamos lá. A construção de um fluxo de caixa é bem parecido, assim, bem semelhante à ideia do livro caixa. Porém, o fluxo de caixa ele é bem mais completo, ele considera muitas outras coisas também. Aqui no nosso caso, a gente não vai entrar nesses detalhes do fluxo de caixa mais completo, tá? A ideia de trazer esse conceito de fluxo caixa é muito mais para a gente pegar essa forma, essa ideia de fazer previsões futuras de entradas e saídas de recursos, né? Baseados, claro, em fatos, em coisas que a gente já sabe, tá? Então, ao invés da gente olhar só para o mês, como a gente fez ali no livro Caixa, a gente vai poder olhar para frente e já imaginar, olha, nos próximos meses a previsão dentro do que já está confirmado é essa, né? Então, tem previsão de entrar tanto de dinheiro, tem previsão de sair tanto, e assim a gente consegue ir monitorando para entender, né, se daqui, olha, tá tudo bem com as nossas contas, né? Como é que vai estar daqui 6 meses? Como é que vai estar daqui 3 meses, daqui 1 ano? Então, a gente pode ir olhando, assim, para o futuro e já imaginando e prevendo, com base no que a gente já tem de informações, como que a gente vai estar lá na frente, e se tiver um cenário que de repente não seja tão legal, a gente pode também, enfim, fazer ajustes e se preparar de alguma forma para poder cuidar desse processo. Bom, a ideia é... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. A ideia é registrar tudo que a gente já sabe que vai acontecer para frente, tá? Então, exemplo, no caso de saídas de recursos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um custo com um professor que vai dar aulas, tá? Durante os próximos meses, a gente já pode deixar previsto que esse gasto ele vai acontecer. A gente já sabe que nos próximos meses vai ter esse gasto, por exemplo, com o professor. Quando a gente sabe que a gente precisa comprar um material, por exemplo, tá? Então, sei lá, um material qualquer para um projeto daqui 2 meses. Daqui 2 meses vai ter um gasto. A gente já pode deixar isso previsto também, sabendo que isso vai acontecer. No caso de entrada de recurso, tá? Quando a gente sabe que vai entrar um apoio financeiro de algum patrocinador, um apoiador, um doador, por exemplo, sei lá, R$1.000, daqui 3 meses. Então, a gente sabe que daqui 3 meses tem uma pessoa que vai doar R$1.000 para o nosso projeto. A gente já pode deixar isso previsto lá, olha, daqui 3 meses tem R$1.000 que vai entrar. Num outro caso, assim, digamos que tem algum apoiador que se comprometeu a enviar R$2.000 por mês durante 5 meses. Então, a gente também pode colocar isso previsto para a gente poder ir monitorando, né? Então, pô, olha só, se a gente está falando hoje aqui, daqui 3 meses tem 1.000, mas também tem uma outra pessoa que nos próximos 5 meses vai doar 2. Então, daqui 3 meses não é só 2 que vai ter, vai ser os 2 mais os R$1.000 daquela outra pessoa. Então, daqui 3 meses a gente tem R$3.000 disponível. Então, a gente pode ir monitorando isso e podendo fazer escolhas de como investir esse dinheiro, de como se comprometer também com gastos, né, de como fazer escolhas de como ir investindo no projeto. Então, assim, em resumo, a gente deixa todas essas entradas e saídas de recursos já previstas, anotadas, para que a gente possa controlar isso melhor, acompanhando todos os gastos, para saber se a gente está indo bem, ou se a gente, olha, talvez não, né, talvez não dê muito certo ali, em tal mês a gente, eu acho que vai faltar grana, a gente vai precisar ajustar de alguma maneira, né. E é claro que, assim, na medida que os meses vão passando, a gente vai atualizando esse fluxo de caixa, né, com o que realmente entrou, o que realmente saiu, né, até para a gente poder também monitorar, assim, olha, aquilo que estava previsto realmente confirmou, né, porque tem algumas coisas que são estimativas que a gente faz, olha, a gente imagina vender tantos produtos lá no mês tal e a gente imagina que vai entrar R$1.000, né, dessas vendas. Às vezes confirma, né, às vezes não, às vezes pode ser menos, às vezes pode até ser mais, às vezes pode ser melhor, né.
Então, assim, um exemplo, assim, digamos que a gente, lá em dezembro, tá, a gente tem uma previsão de chegar no mês de fevereiro, então, assim, a gente está em dezembro, e lá em fevereiro a gente está estimando que vai ter R$ 500, né, sobrando lá no nosso caixa, a gente anotou o que está previsto, e a gente consegue fazer a gente consegue imaginar isso. E aí, a gente também sabe que no mesmo mês de fevereiro vai entrar mais R$ 2.000 de uma doação, por exemplo, algum apoio, algum suporte, algum patrocínio, tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter R$ 500 que vai ter sobrado no caixa, mais R$ 2.000, certo? Então, a gente tem R$ 2.500 previsto lá para fevereiro. E aí, a gente tem previsto que os gastos, as saídas, vai ser 1.800. Bom, se a gente tem 2.500 e vai sair 1.800, vai nos sobrar R$ 700. Tá. Mas aí, digamos que ali no final do mês de dezembro, na virada para o mês de janeiro, a gente tem um problema num equipamento, e aí a gente precisa gastar ali no finalzinho de dezembro, por exemplo, R$ 1.000 que não estava previsto. Tá? Isso com certeza vai impactar nos meses seguintes, não estava previsto esse gasto de R$ 1.000. Então, quando a gente olha para o fluxo de caixa, a gente pode descobrir que lá no mês de fevereiro, que estava previsto sobrar 700, na verdade não vai sobrar mais, vai ficar faltando 300, né? Porque desses 700, já que a gente gastou 1.000 que não estava previsto, então vai faltar R$ 300 no mês de fevereiro, né? Então, ali dezembro, janeiro, a gente ainda conseguiu bancar. Só que quando chegou lá em fevereiro, que a previsão era sobrar 700, na verdade vai estar faltando 300. Então, quando a gente consegue verificar isso com mais antecedência, que às vezes pode ser antecedência de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas às vezes pode ser uma antecedência de 6 meses. A gente já pode fazer uma previsão, por exemplo, de um semestre antes, a gente sabe, olha, lá no mês tal, se a gente não conseguir encontrar uma solução, vai faltar tantos reais, tantos R$ 1.000 para a gente poder deixar todas as contas em dia. Então, eu dei um exemplo, né, de um período mais curto, digamos assim, né, eu falei, de dezembro até fevereiro, mas imagina se realmente a gente conseguisse, né, fazer esse monitoramento aí de forma anual, né, e em alguns casos dá para fazer estimativas até de um prazo um pouco maior, né. Então, assim, é possível que a gente se programe, muitas vezes com vários meses de antecedência, e isso nos dá essa chance, né, de com mais calma poder planejar, com mais calma poder fazer as escolhas que a gente precisa fazer, né, cada mês no nosso projeto, poder buscar apoio, poder encontrar outras formas de poder acessar, né, e conseguir mais recursos, assim, né. Então, quero trazer aqui para vocês, para não ficar só na minha fala aqui, ficar mais fácil de acompanhar. Eu trouxe aqui, fiz uma tabelinha aqui também, que nem na nossa aula do livro Caixa, só para tentar ilustrar. Eu fiz do semestre, tá? Porque ficava mais fácil de organizar aqui para trazer para vocês, mas isso poderia ser uma planilha do ano todo também, tá? Sem nenhum problema. Então, eu organizei ela de uma forma um pouco diferente do livro Caixa, né? Vocês lembram que, assim, no livro Caixa tinha uma coluna que era de entrada e uma coluna de saída. Agora eu coloquei a entrada, assim, na horizontal e a saída embaixo, tá? Então, vai ficar ainda mais fácil para a gente somar. A ideia é a mesma, tá? A ideia é que a gente possa colocar aqui tudo que está entrando de dinheiro e tudo que está saindo, tá? Com a única diferença é que a gente faz essas estimativas para o futuro. Então, a gente já deixa anotado o que está previsto. Então, no caso aqui, eu coloquei ali, né, o primeiro semestre de 2021, e o saldo que ficou, né, do último mês ali, que do semestre anterior, era de R$ 3.280. Então, o que eu fiz? Que nem lá no livro Caixa, eu botei ali 3.200 em janeiro, né, R$ 3.280. Foi o saldo que veio do mês anterior, né, do semestre anterior. Então, eu coloco ele lá em cima e aí depois eu coloco as previsões que tem de entrada de recursos. Então, eu simulei aqui, digamos que assim, a gente tem essa estimativa de entrar R$ 450 de doações no mês de janeiro, vai ter um patrocínio super bom aí de R$ 3.000, e a gente também tem alguns produtos que a gente vende, tem uma estimativa de entrar R$ 1.500, tá? Que normalmente a gente faz essas vendas e rola super legal.
Aí, no mesmo mês de janeiro, a gente tem uma previsão ali de pagar um aluguel do espaço onde o grupo está trabalhando, tem uma conta de luz, tem materiais aí para aulas, que dá uns R$ 200 por mês, normalmente, e a gente, no mês de janeiro, tem uma quantidade X de professores que a gente paga, que dá R$ 1.500. Se vocês olharem, tem alguns custos aqui, tem algumas coisas que se mantêm. Então, por exemplo, a conta de luz, as compras dos materiais, é mais ou menos o mesmo, ele vai se mantendo. Mas, na parte de saída, a gente tem uma variação ali. Tem um mês que a gente tem menos professor, como janeiro, a gente paga 1.500, mas tem em fevereiro a gente precisa de mais professores. Então, a gente tem um gasto de 4.500. Aí, no mês de março, volta para 1.500 e assim vai intercalando. E a gente lá na parte de entradas, a gente tem uma estimativa também que é de algumas variações, né? Então tem mês que tem doação, tem mês que não tem mês que tem mais dinheiro de doação, tem mês que tem patrocínio, né? Tem mês que o patrocínio não vem, então fica intercalado, a cada 2 meses, por exemplo, vem esse recurso de 3 mil. Então se a gente for seguindo aqui, a lógica ali de janeiro, soma tudo que tinha no caixa de entrada, tira tudo que teve de saída, vai nos sobrar R$ 4.880. O que eu faço? Que nem lá no livro caixa, coloco lá em cima 4.880, que é o saldo do mês anterior. Então a gente vai começar fevereiro já tendo esses R$ 4.880. O que está embaixo dele? É o que está previsto de entrada. Então, naquele mês está previsto R$ 850, mas não tem aquele patrocínio de 3 mil, mas a gente também tem uma estimativa de fazer uma venda boa aí, de entrar R$ 1.500 dos produtos. Lá embaixo, né, como eu já falei, alguns custos se mantêm, teve o aumento de custo com o professor, porque naquele mês precisava contratar mais professores, somando tudo, sobra R$ 880. Olha a diferença, né? Então, no primeiro mês sobrou ali 4.880, em fevereiro vai sobrar 880. O que eu faço? Coloco os 880 lá para cima de novo e vou repetindo tudo que está previsto ali, né? Então, nesse mês de março está previsto ter de novo o patrocínio de 3 mil, mas a gente tem uma previsão de não entrar doações nesse mês, né? Então, somando todos os gastos de novo, no final sobra R$ 2.030. Então, já sobrou mais dinheiro do que fevereiro, né? Lá para abril, então eu coloco de novo R$ 2.030 lá para cima, né? Só que lá em abril a gente não tem previsão de doação e nem previsão de patrocínio. Então, é uma diferença bem grande que dá de recursos, né? E no mês de abril a gente tem aquela previsão também de ter que contratar mais professores, né? Os R$ 4.500. Então, se a gente faz essa soma, a gente vai descobrir que lá no final vai faltar R$ 2.820, tá? Então, eu segui aqui até junho, fazendo essa mesma lógica, pego o que, né, o que sobra ou o que falta, coloco lá para cima, sigo analisando o que estava previsto de entradas e vou somando, né? Passo lá para cima de novo e faço uma soma. A gente aqui tá nessa virada, nesse exemplo, a gente está nessa virada de ano, fazendo uma previsão já para o semestre seguinte. Então, digamos que a gente está fazendo essa previsão aqui no mês de dezembro, já imaginando a partir de janeiro. Então, a gente já consegue saber que se tudo seguir como está previsto, vai faltar dinheiro lá em abril. Então, imagina, a gente tem aí 3 meses inteiros para conseguir fazer, para criar uma estratégia para conseguir mudar esse cenário. Então, não tenho previsão de nenhum tipo de patrocínio, de doação. O que a gente pode fazer, por exemplo, para aumentar as doações e os patrocínios até abril? Né? Então, a gente já consegue ter esse panorama de olhar assim, olha, vai faltar dinheiro em abril, vai faltar dinheiro em maio. Olha só que curioso, quando a gente olha lá para maio, maio tem previsão de entrar R$ 1.000 de doações e R$ 3.000 de patrocínio. Então, olha só, em abril vai faltar mais dinheiro do que em maio, né? Só que daí lá para junho, de novo, não tem o patrocínio aquele de R$ 3.000 e aumenta o gasto com o professor. E aí a dívida já fica bem maior, a gente já vai para R$ 7.520. Então, essa que é a ideia do fluxo de caixa, é a gente poder ir anotando tudo que a gente já sabe que está previsto, para a gente ir calculando, olha, vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, vai ser suficiente ou não vai ser suficiente. Né? Quando é que vai faltar, caso falte? A gente está aqui 3, 4, 5, 6 meses, a gente sabe que vai faltar dinheiro se a gente não mudar nada. Então, a gente tem tempo para ir se organizando e se preparando para poder encontrar alguma estratégia, encontrar algum outro jeito de ir evoluindo, tá?
Acho que antes de entrar no exercício, né, acho que assim, queria dizer que esse foi um exemplo, né, que eu trouxe para tentar entender, assim, essa importância da gente fazer o fluxo de caixa, né, de ter essas projeções, de ter esses controles, né, isso nos dá tempo, nos dá fôlego para a gente poder se organizar, para a gente poder cuidar bastante, né, e fazer boas decisões, assim, que tenham um impacto positivo, assim, né, nas nossas contas, né, para que a gente não passe por nenhuma situação mais difícil. Sabendo de tudo isso, a gente consegue se organizar melhor. E aí, como exercício, quero propor que vocês façam, né, uma estimativa aí do fluxo de caixa do próximo semestre de vocês. Né? Então, peguem como exemplo esse daqui, então coloquem lá de janeiro a junho, né? Qual que é a estimativa de recursos que vocês vão ter na virada do ano? Ah, sei lá, vai ter R$800 na conta do nosso projeto, R$700, R$200, R$1.000, né? Então já começa lá o mês de janeiro com esse valor e aí vai colocando tudo que vocês têm previsto de entrada de recursos, o que vocês sabem que pode entrar, ou alguma coisa que precisa ser uma meta também, né? Olha, não, a gente precisa conseguir tantos reais sempre de doação, né? Então, olha, fica como uma meta também. Também todas as previsões de gastos, né, de saídas de recursos que vocês têm, para ir podendo fazer essa soma e poder monitorar, olha, desse jeito que tá legal, olha, desse jeito que tá legal, a gente não fica no vermelho, a gente consegue pagar todas as contas, os custos, realizar as nossas atividades. Legal. Nesse caso, a gente pode pensar assim, bom, a gente não vai estar no vermelho, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso, para poder ter mais investimento, para poder ter mais recursos, para investir em mais coisas dentro do projeto, né? Então, não só para pensar no problema de faltar dinheiro, mas para a gente poder também olhar e pensar assim, olha, a gente gostaria de daqui 6 meses poder fazer um investimento de comprar os equipamentos novos. Então, a gente vai precisar de, sei lá, R$10.000 lá no mês de junho. Né? Então, olhando para o fluxo de caixa, vocês já conseguem saber mais ou menos o que vai estar disponível naquele mês e pode fazer, olha, se a gente precisa de 10 mil e vai ter 2 mil sobrando, então a gente precisa ir atrás de pelo menos mais 8 mil para poder garantir que a gente faça esse investimento. Tá? Então, organizem esse fluxo de caixa desse próximo semestre de vocês. Se tiverem dúvida também, entrem em contato, né, que a gente está disponível aqui para ajudar, para revisar com vocês também se ficou tudo certo, se ficou legal, tá bom? E acho que é isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. Parece bastante informação, mas na medida que vocês forem organizando, fazendo, vocês vão ver que é bem simples. Como eu disse, a gente não entrou assim em tudo que envolve fazer um fluxo de caixa. A nossa ideia aqui é pegar realmente esse pensamento e essa forma de fazer, que a gente vai prevendo o que vai acontecer lá na frente, tá? Acho que em outro momento a gente pode também aprofundar um pouco mais e também outras coisas importantes quando a gente desenha um fluxo de caixa, tá? Um abração, espero que tenham gostado, nos vemos na nossa próxima aula.